Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu quero passar dicas de mantras para vocês para usarem no dia a dia, para que eles servem e até dar uma palhinha aqui em como entoá-los. Bom, os mantras, eles são formas de comunicação, entoações que te ajudam a se conectar com alguma coisa específica. Tradicionalmente, alguns mantras, tanto da tradição hindu quanto da budista, te ajudam a se conectar, seja com o divino externo ou divino interno, seja com entidades específicas ou forças específicas. Então eu vou listar alguns aqui que podem te ajudar nesse momento de conexão, nessa vontade de conexão. O primeiro deles é o mais conhecido, o mais abrangente e um dos mais sagrados, que é o Om. Em geral, o Om ele está sempre no início e no final das orações hindu, algumas budistas também, e também de alguns rituais. O Om inicia e o Om finaliza. Ele tem uma utilidade muito generalista e você pode usar sempre que busca uma conexão divina. Não à toa, é uma forma de despertar, em algumas tradições, os principais chakras, ou melhor dizendo, os chakras superiores, aquele de conexão divina, mas também de despertar. Em algumas tradições, esses chakras têm alguma diferença na hora de falar o mantra, de entoar o mantra, mas uma forma de fazer, então, é alongar bem a vogal e alongar bem a consoante. Então, articular bastante todo o mantra faz toda a diferença, porque o Om em especial seria o som do universo, o som primordial, e até representa a trindade hinduísta, ou seja, o Criador, o Mantenedor e o Destruidor, que causa a renovação para uma nova criação, Brahma, Vishnu e Shiva. Então o Om, ele permeia todo esse universo, toda essa ideia, além da própria conexão divina. Então alongar bem o O e alongar bem o M. Então, sem exagerar muito na falta do ar. O Om até pode ser mais longo e caminhar para o M de uma forma meio natural. Talvez uma dica seja exagerar no início para depois ficar natural. No fim das contas, no dia a dia, faz como fizer mais sentido. Existem técnicas, tradições que falam que nota que você deve entoar, quanto tempo deve ficar cada uma das duas letras, o que você deve pensar na hora. Mas na real, no dia a dia, meio que adapta a como faz sentido para você. Então, como eu falei, ele é bastante abrangente e ele pode trazer uma conexão maior. Então, mesmo que o seu propósito não necessariamente seja somente a conexão, mas, por exemplo, um despertar específico, cura, ou ficar mais motivado, vencer medos, o simples Om pode dar conta, porque ele é bastante abrangente. Se a gente fosse fazer uma relação, no catolicismo, a gente tem Deus, a gente tem os anjos, mas a gente tem santo. Por que a gente pede, ou por que os católicos eventualmente têm um padroeiro ou tem alguém para quem eles recorrem e não recorrem a Deus? Porque é como se tivesse uma especialização. Tá, vou ir para Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, então em vez de pedir casamento para Deus, eu vou pedir para Santo Antônio, que é especializado nisso. Aqui a gente está fazendo algo mais geral e a gente pode ir no específico também. Por exemplo, o nosso próximo mantra. Om Mani Padme Hum. O Om está no começo, Mani Padme Hum. Existem algumas traduções do sânscrito para o português e para outras línguas, e a gente pode falar algo como salve a joia do lótus, alguma coisa nesse sentido. A joia está no lótus também é uma outra possível tradução, mas tem a ver com joia, tem a ver com lótus e tem a ver com o despertar de alguma maneira disso, a conscientização de que o lótus, como uma planta que nasce da lama, e quanto mais impuro, melhor ela cresce, né? Tem as raízes ali, surge na água para cima, né, em direção ao céu, em direção ao divino, e tem aquela abertura, né, bem circular, linda. Alguns chakras, ou os chakras em geral, são representados como se fossem lótus, então tem toda uma representação muito importante que fala direto
com o nosso psiquismo, com a nossa mente, com o nosso emocional. Ele é bastante frequente no budismo tibetano, mas não somente. Om Mani Padme Hum, ele tem uma especialização na compaixão, na compreensão do todo, com esse amor universal. Então ele está ligado com 3 entidades que são uma, na verdade. Shenrezig, Avalokitesvara e Kuan Yin. Esses 3 é o mesmo. É o Bodhisattva da compaixão. Ele tem origem como Avalokitesvara, lá na Índia. Aí ele passa no Tibete para Shenrezig. E depois, quando chega na China, se torna Kuan Yin. E aí ele se torna de uma entidade com características masculinas para uma Bodhisattva com características femininas, que é Kuan Yin. Mas, em geral, a forma de representação é a mesma. Então, Om Mani Padme Hum. Ele também está ligado, além da compaixão, à proteção, à purificação e à sabedoria. E aí, se você procurar na internet, você vai achar um monte de jeito, um monte de artistas que interpretam o Om Mani Padme Hum. Uma delas é mais ou menos assim: Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então, no momento de foco, é importante entoar, não só pensar. O mantra, ele tem a ver com te colocar num estado de consciência adequado para algo que tem a ver com aquele mantra. Alguns dizem que a tradução de mantra é algo como controle da mente, mas num sentido de se conectar com outra coisa para além daquilo que está sendo ordinariamente feito. Então você está num dia difícil ou você está vindo ali do seu trabalho e vai começar um trabalho ritualístico. O mantra pode te ajudar a te colocar em sintonia com aquilo que é proposto no ritual, no trabalho espiritualista, na meditação e assim por diante. Então não é somente o pensamento. Então estou aqui, Om Mani Padme Hum, na minha cabeça. É importante externalizar. Parte da mágica, da mística do mantra é externalizar. No entanto, parte do trabalho do budismo tibetano, Vajrayana, que é um ramo específico do budismo, não necessariamente entoa em alguns trabalhos, mas eles têm uma espécie de instrumento que está escrito Om Mani Padme Hum várias vezes e você gira, é como se fosse um bastão que tivesse um mecanismo que girasse. E aquilo que gira é exatamente um mantra. Inclusive, em alguns templos budistas, tem um monte de rolo que você pode girar, que é de uma espécie de metal, que você gira e é como se você estivesse fazendo mantra. E aí os rolos têm incrustado neles, nesse metal, em sânscrito, o mantra desejado. E aí um corredor inteiro, às vezes, de vários mantras. Então também tem isso. Tem a entoação de mantras através de ferramentas. Dentro do que eu estou propondo é fazer de fato. É sentar, se colocar numa posição confortável e fazer. Nesse caso, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ou de outro jeito, Om Mani Padme Hum. E aí, como eu falei, existem várias versões e você pode buscar uma que de repente te dê uma maior conexão com aquilo que o mantra se propõe. O próximo é o Gayatri Mantra. Ele é bem importante, ele é bem poderoso, ele é baseado nas tradições antigas do hinduísmo, lá nos Vedas, no Vedismo, no Vedantismo, tem a ver com a luz divina, tem a ver com Savitri, que é uma divindade ligada à representação espiritual. Ele é maiorzinho e eu lembro que eu fazia ele todo dia e eu gostava de um jeito específico de entoar esse mantra. Ele é um texto, é um textinho que eu vou tentar fazer para vocês e nunca mais eu achei, era um aplicativo que eu tinha há muito tempo e eu nunca mais achei na internet por aí esse jeito de fazer, mas as palavras são as mesmas. Veja se você encontra um que fale ao seu coração, como esse falou ao meu na época. Que é assim, ó. Om Bhuvasvaha Tatsavitur Vareyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat
Om Bhuvasvaha Tatsaviturvareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om, e assim por diante. Ele é bem poderoso, ele é bem importante, usado em momentos de iluminação e, em geral, uma das ritualísticas é fazer ao nascer do sol, como uma prática de adoração, mas também de inspiração divina. Então, para começar um trabalho que precisa ter essa luz, fazer o Gayatri Mantra pode ser um caminho. Existe um outro mantra que tem a ver com alcançar a união com o divino. Então veja que todos têm a ver com a conexão, mas esse aqui tem uma especialização que é na figura de Shiva. Lá na Índia, o que a gente chama de hinduísmo, na verdade, é um aglutinado de um monte de prática. Não existe uma unificação. Ah, eu sou hinduísta, e aí você sabe exatamente o que a pessoa faz. Não. Existem várias práticas que mudam, às vezes de bairro para bairro, às vezes de cidade para cidade e assim por diante. Índia é um país continental, então a gente tem muitas práticas que a gente chama de hinduísmo. Entre algumas dessas práticas, tem a crença de que Shiva é a grande divindade, maior que qualquer outra. É dele que surge um tanto de coisa. Então ele é bastante cultuado como se tivesse essa soberania, alguma coisa assim. Então esse próximo mantra é dedicado a Shiva, que é, eu vou entoar de um jeito bem geral, que é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Lembrando que, de forma geral, Shiva representa a renovação. Para renovar, você precisa destruir. Então é a renovação, mas, como grande divindade, ele representa também esse supremo com o qual a gente quer estar conectado. Então é uma devoção a Shiva. Ao fazer esse mantra, eu estou me devotando a Shiva e toda essa energia e potência que ele tem. O próximo mantra ele é mais comum no budismo Nichiren Daishonin, que é mais comum lá no Japão, mais no extremo oriente mesmo. Então por isso que até o jeito dele de falar é um pouco diferente dos indianos ou coisas assim. Então ele tem a ver com uma escola do budismo que é uma Mahayana, que é uma escola de budismo que aceitam outros tipos de texto e tem várias vertentes também. A tradução dele é algo como eu me curvo perante o Sutra do Lótus, que tem a ver com os ensinamentos de um texto chamado Sutra do Lótus. Então é a conexão com os ensinamentos budistas e aonde ele pode me levar. Dizem que esse mantra ele tem também poderes de transformação interna para você se tornar uma pessoa mais coerente contigo mesmo, com o seu princípio búdico, com o seu estado búdico. Ele é o Om Namo Myoho Regenkyo ou Om Namo Myoho Regenkyo, Om Namo Myoho Regenkyo, Om Namo Myoho Regenkyo, Om Namo Myoho Regenkyo. Esse não tem tantas formas diferentes de fazer, mas com certeza é diferente do que eu estou fazendo, porque eu não tenho tanta prática nesse mantra específico, mas dá uma olhada em como é também versões para algo que faça sentido. Então é uma conexão com o teu Buda interno e com os ensinamentos específicos do Sutra do Lótus, que é um dos textos do Mahayana, do budismo Mahayana. Om Namo Myoho Regenkyo. E por último, eu queria trazer um mantra a Ganesha. Ganesha é a entidade que abre o caminho. Se você está acostumado com a Umbanda, pô, dá para pensar ali numa mistura de Ogum com algumas outras coisas. Mas Ganesha ele é muito reverenciado em todos os templos. Quando você entra, sempre tem um Ganeshinha ali na porta. Não só de templos, como lá na Índia, tem tudo que é canto Ganesha. Então, é uma divindade bastante cultuada, abre caminho, protetor. Então, se você quer trazer essa energia, tem um mantra que eu gosto bastante, e daí também tem um monte de versão. Procura qual te chama mais atenção, mas o que eu gosto é até um pouco melódico até. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. E aí tem versões disso. Om Gam Ganapataye
Namaha. E aí você se conecta com toda essa energia, com toda essa ideia de Ganesha, a divindade com cabeça de elefante. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima.